Olá, amados. Voltamos aqui para conhecer um pouco mais sobre a utilização do nosso tempo. Nós vimos que Deus é o dono do tempo, ainda bem. Nós vimos também que o nosso tempo aqui na Terra é breve. Diante da eternidade que teremos nos céus, o nosso tempo aqui é muito pequeno, mas graças a Deus que nos deu e nos dará, nos deu esta esperança e nos dará, com certeza, a eternidade junto com Ele, lá no céu, onde vamos gozar de plena alegria, plena saúde, e da plena presença do Senhor. Nós agradecemos a Deus porque Ele tem nos ensinado a usar o tempo. Nós vimos no vídeo de ontem que tempo de buscar a Deus não é só depois que tudo acontece, tudo de ruim acontece, mas é antes dos perigos acontecerem. É durante o perigo e é também perpétuo. E temos que nos manter firmes, porque chegará o tempo em que não será possível buscar ao Senhor. Não poderemos encontrá-lo. Mas aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro sempre vão encontrar o Senhor. São os ímpios, aqueles que acham que podem aceitar a Cristo lá no fim dos tempos. Não. No fim dos tempos será o fim dos tempos. Mas nós vimos que buscar a Deus é a primeira atitude nossa. Hoje nós veremos um pouquinho mais longo o vídeo, por ser sábado, então dá tempo de ficar um pouco mais, alguns minutos a mais. Nós vamos ver duas coisas do tempo. A segunda delas, segunda, porque ontem foi a primeira, hoje a segunda, é tempo de servir a Deus. Isso mesmo. Nós temos que servir ao Senhor em todo o tempo. Veja o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois que Deus dá a Isaías o grande privilégio de ver o trono, Isaías fica assustado e Deus começa a falar com ele. E ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Deus manda que um dos anjos tome com uma tenaz, uma espátula, um tipo de um alicate para pegar brasa, que ele pegue aquilo e ponha nos lábios de Isaías e purifica. Aí Deus fala: a quem enviarei? Isaías diz: envia-me a mim. Então é tempo de servir a Deus. De que forma? Indo, vivendo. Quando o Senhor Jesus disse ide por todo mundo, não foi uma ordem de uma vez só, mas é indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Isaías diz assim, Isaías 6:8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Em todos os caminhos da sua vida, você está indo, caminhando por Deus. Primeiro pela graça de Deus que está lhe dando vida. Depois pelas misericórdias de Deus que tem lhe dado perdão contínuo. E por fim por obrigação. Nós estamos aqui na terra, vivendo aqui na terra ainda, para continuar a pregação do evangelho. Muitas pessoas são muito arraigadas à terra. E se a morte se avizinha, o que eu vou acontecer depois? É porque não tem certeza da salvação. Se tivesse certeza da salvação, viveria estes anos que temos aqui na terra, ou dias, ou meses, ou horas, minutos, viveria de pleno serviço ao Senhor. Mas não, tem medo, medo da morte. Cristão verdadeiro não tem medo da morte, porque sabe muito bem o que tem depois da morte, porque tem nas suas mãos a Bíblia. Tem no seu coração o autor da Bíblia. Tem na sua mente o Espírito Santo que desvenda os mistérios da Bíblia. Basta orar. E o autor conosco nos ensina o que está escrito, o que ele revelou da sua vontade. Vivendo em todos os detalhes da minha vida, eu sirvo a Deus e tenho que servir a Deus. Primeira carta aos Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que eu for fazer é para Deus ser glorificado, para Deus ser engrandecido. Eu vou beber? Beba de uma maneira que você não envergonhe
a Deus. Olha, o cristão encheu a cara. Proibido não é. O que é proibido pelas Escrituras é que a bebida tome conta do seu raciocínio. Aí sim, degustar, né, saborear, não é pecado. Pecado é permitir que aquilo domine as suas reações. Aí sim. Porque fomos colocados na terra para dominar. Comer não é pecado. Pecado é ultrapassar o limite. É ser dominado pelo desejo de comer. Dominado. E comer gula, bebedice, não é? Mas desfrutar, degustar, experimentar, isso não é pecado. E o texto diz: qualquer coisa fazei para a glória de Deus. Um outro texto, Deuteronômio 6, do versículo 4 até o versículo 7, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Está dizendo que a palavra de Deus, o nosso serviço, a palavra de Deus está dizendo que é a todo momento. Eu estou em casa, então eu tenho que ensinar meus filhos. Repito o que já disse anteriormente, os professores da escola dominical de seu filho, eles estão auxiliando a educação que o irmão e a irmã deve dar ao filho. Não delegue aos professores da escola dominical uma função que Deus deu a nós, pais. Os professores são auxiliares dos pais. A instrução religiosa, diz o texto, é em casa. É dentro de casa, diz o texto, sentado na tua casa, deitando. Você só vai deitar na sua casa. E se levantando, você só vai acordar na sua casa. E andando pelo caminho, levando para a escola, voltando da escola, levando para o lazer, durante o lazer. É tempo de ensinar, servir a Deus a todo instante. E o primeiro lugar é dentro da nossa casa, porque é o pior lugar, não é verdade? Então, mas tempo de servir a Deus. Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, fala que nós servimos a Deus obedecendo os mandamentos. Veja lá. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Olha só, estatutos, juízos, mandamentos, tudo é para o nosso próprio bem, para desfrutarmos das benesses, né, das benfeitorias, das bondades, dos atos de bondade do nosso Deus. Então, obedecer os mandamentos do Senhor é um estilo, é um serviço a Deus. E Colossenses 3, 22 a 25 fala que trabalhando, isso mesmo, lá no nosso trabalho diário. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o ao Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça recebe em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então fala como patrão e como servo. Ambos devem trabalhar como se estivessem trabalhando diretamente ao Senhor. Tempo de buscar a Deus, tempo de servir a Deus, é em todo o tempo. Assim como buscar perpetuamente o Senhor, o nosso trabalho para Deus é o nosso respirar. O nosso alimento, meu alimento, como disse Jesus, é fazer a vontade de meu Pai. Então, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus.
Não é assim que diz o belo hino que adoramos a Deus cantando? Então, agora em terceiro lugar, tempo de descansar em Deus. Se há tempo de buscar, se há tempo de trabalhar, existe o tempo de descansar em Deus. E o descanso que Deus nos dá é garantido pela presença dele na nossa vida. Êxodo 33:14 diz assim: respondeu-me, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés reclamando, nossa, esse povo é grande, o que é que eu faço? A minha presença será contigo. Eu te darei descanso. Enquanto trabalhamos para o Senhor dá o descanso para a nossa vida, para a nossa alma. Porque o nosso trabalho é apenas levar a semente. O trabalho de pegar a semente, abrir o coração duro do pecador, penetrar a mente do pecador, é do Senhor. O nosso é entregar o serviço com qualidade, o alimento, a semente com qualidade, que é a palavra do Senhor. E quem converte é Deus e não nós. Tempo de descansar em Deus dado pela sua presença. A presença de Deus é o nosso verdadeiro descanso. Salmo 116:7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Como Deus é generoso, Ele cuida muito perto de nós. Deus é generoso. Então, volta a alma ao teu sossego. A pandemia tem revelado a fraqueza de muitos cristãos, que morrem de medo da aglomeração, e precisa mesmo, mas da aglomeração santa. Aglomeração, modo de dizer, né? Porque dentro do templo nós temos tudo higienizado, álcool está ali à disposição muito mais do que no supermercado, na padaria, no açougue. O distanciamento é vigiado pelos nossos irmãos diáconos, permitido apenas para aqueles que moram dentro da mesma casa ou sentar-se juntos. Os demais sentam-se a mais de 1,5 metro de distância. Padaria não faz isso. Supermercado não faz isso. Açougue não faz isso. Então tem muito mais segurança dentro do templo. A aglomeração, o ajuntamento solene não deve ser negligenciado. Este vídeo, essa coisinha aqui, é muito fria. Ela não produz o calor humano que o culto produz. Tempo de repouso em Deus. Descansa a sua alma nas promessas do Senhor. O nosso descanso verdadeiro é encontrado durante o serviço de Cristo, ou para Cristo. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jugo, como eu falei anteriormente, é a canga, é o cabresto. Receba o cabresto, porque eu dirigindo você, você terá descanso. Enquanto trabalha para o Senhor, eu serei o teu descanso, disse o Senhor Deus. E Ele nos guiar, o fato de nos guiar, nos traz descanso para a alma. Descansar em Deus, tempo de descansar em Deus, é apropriado. Você toma posse através da fé. Hebreus 4, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Está falando dos ímpios, daqueles que não amam o Senhor, que não temem ao Senhor, mas os que temem ao Senhor, Deus dá o descanso e temos que ter a fé nisso. Ter a convicção de que quando eu entrego um folheto, quando eu entrego uma palavra, eu tenho que descansar, porque se a palavra é pura, é a própria palavra de Deus, se eu louvo com o que Deus falou na Bíblia, não com figuras de linguagens estranhas, ou muito menos com liberdade poética que deturpa a palavra de Deus, faz Deus ser o meu secretário, faz Deus ser o meu escravo, e não eu servo de Deus, quando tudo isso é arrumado e é
engrandecido, e é cantado, e é louvado. Quem passa na calçada, a função é de Deus colocar a mensagem dentro do coração. Tempo de descansar no Senhor. Podemos descansar em Deus aqui na terra, tendo certeza que depois da nossa morte, o descanso será eterno. Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz no céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. O descanso eterno. Se nós pegarmos Covid e morrermos na UTI, ou antes de chegar na UTI, Deus promete àqueles que amam ao Senhor Jesus o descanso diante do seu trono. O descanso, não o dormir, mas estar vivo diante do trono. Creia nisso. Tempo de buscar a Deus é perpétuo. Tempo de servir a Deus é perpétuo. Tempo de descansar nas promessas de Deus também é perpétuo. Sempre e sempre. Ó Pai, nós queremos agradecer o Teu amor por nós, por nos dar tarefas aqui na terra e assegurar o sucesso dessas tarefas, porque confiamos que o Senhor é quem aplica a verdade no coração dos pecadores, porque foi assim que o Senhor fez conosco. Queremos agradecer também porque o Senhor promete descanso já nesta terra. Quando trabalhamos para Ti, o Senhor nos dá o descanso, o alívio de saber que estamos fazendo corretamente com a semente certa. Ó Pai bendito, nós agradecemos porque se aqui na terra nós padecermos, nós entraremos no descanso eterno diante do Teu trono, louvando a Ti eternamente. Senhor, tira o medo do coração dos Teus filhos, que aprendam através das Escrituras, que busquem nas Escrituras a palavra de descanso, de serviço e de busca perpétua na comunhão contigo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a próxima semana, no próximo vídeo.